O helicóptero subiu sem pressa, girando as hélices numa dança lenta e cruel, como se relutasse em abandonar aquele homem no meio de um mapa sem estradas. Ricardo Viana não se despediu do piloto. Apenas olhou para cima até o céu devorar a aeronave. No chão, o silêncio era vivo. A selva amazônica não era feita de árvores e folhas. Era feita de olhos, de respirações abafadas, de presenças invisíveis que se ocultavam no calor e na umidade. Havia algo ali antes mesmo dele chegar, e aquilo sabia que ele viera manchado. Ele limpou o suor da testa com o antebraço e fitou a antiga base de pesquisas. Um conjunto de contêineres soldados entre si, escondido entre a mata e as ruínas de uma trilha abandonada, construída décadas antes para um projeto federal que ninguém se importou em concluir. Agora, os corredores metálicos cheiravam a ferrugem, fezes de morcego e recordações que não lhe pertenciam. Mas Ricardo não estava ali como cientista. Não mais. A expedição à República Democrática do Congo, da qual havia retornado meses antes, fora desastrosa. Seu nome fora removido dos créditos acadêmicos, sua equipe dissolvida, e 2 colegas haviam morrido misteriosamente após o retorno. O que ele carregava agora, escondido em caixas de madeira sob lonas escuras, não era ciência. Era dívida. Era maldição. A primeira noite foi fria, apesar dos 34 graus. Ele acordou suando, mesmo dormindo sem roupa. Havia o som de pés descalços nos corredores. Um andar irregular, quase infantil, mas ritmado como uma canção tribal. Quando abriu a porta, encontrou apenas o corredor vazio e a luz de emergência piscando num vermelho intermitente. Durante o café da manhã, já com a barba por fazer e olhos fundos, ele riu da própria paranoia. Mas não conseguiu explicar por que o café tinha gosto de terra molhada. As caixas foram abertas no segundo dia. Uma a uma. Lentamente. Ricardo usava luvas e uma máscara, embora soubesse que não havia mais ninguém ali para julgá-lo. Dentro da primeira caixa, havia um tambor sagrado, feito com pele humana e ossos entalhados com símbolos da etnia Luba. Quando retirou do invólucro de palha e couro, algo o enrijeceu por dentro. Ele o colocou sobre uma das mesas enferrujadas e tentou ignorar o fato de que ele parecia pulsar, como se tivesse um coração adormecido. Na segunda caixa, havia uma estatueta, deusa ou demônio, era difícil dizer. Seus olhos esculpidos com resina brilhavam como âmbar molhado. E a terceira caixa, menor, continha apenas um pequeno saco de pano amarrado com cabelo humano e costurado com espinhos. Ricardo não abriu esse. Algo dentro dele dizia que era um erro abrir aquilo sem estar preparado. O problema era que ele já não sabia o que significava estar preparado. Na terceira noite, os sons retornaram. Mas desta vez vieram de dentro. Primeiro, os armários da cozinha batiam sozinhos, mesmo sem vento. Depois, as portas rangiam levemente, como se alguém as empurrasse só até a metade. Mas o que o fez acordar de súbito foi o som de algo, mastigando, lento, úmido, a respiração arfada de quem se alimenta com prazer, roçando os dentes em algo mole. Quando se levantou, viu que a caixa da estatueta estava aberta e a figura estava deitada no chão, de bruços, como se tivesse se arrastado dali. Ele a recolocou no lugar, tremendo, e empurrou a caixa para debaixo da mesa. "O calor está me afetando", murmurou, como se repetir isso muitas vezes pudesse reconfigurar sua realidade. Na manhã seguinte, o espelho do banheiro não refletia mais seu rosto. A estrutura estava ali. O azulejo, a porta entreaberta atrás dele, a luz amarelada. Mas seu rosto não. Era como se a imagem se recusasse a reconhecê-lo. Quando tocou o vidro, sentiu-o pulsar sob seus dedos, como se alguém do outro lado o estivesse observando. Não teve coragem de quebrá-lo. Limitou-se a cobrir com uma toalha e evitar voltar ali. A comida começou a apodrecer rápido demais. Latas estufadas, sacos de arroz infestados por larvas mesmo fechados, garrafas d'água com gosto de ferrugem. Mas não havia sinal de contaminação externa. As garrafas estavam intactas. "Isso não é possível", ele dizia, abrindo uma nova e sentindo a mesma náusea ao provar o líquido. O problema não era a água. Era o ambiente. Algo no ar. Algo nele.
Ele passou a anotar os eventos num caderno, tentando manter controle. Dia 4, estatueta moveu-se de novo. Dia 5, sons de risos infantis atrás das paredes. Dia 6, ouvi meu nome vindo da floresta. Mas o pior foi o cheiro. Um odor adocicado, podre, quente. Um cheiro de carne esquecida dentro de um corpo. Era como se a base estivesse sendo lentamente engolida por algo que transpirava aquela essência de morte lenta. Vinha das paredes, das roupas, da própria pele. Ele lavava o rosto e o cheiro voltava. Enxaguava as mãos com álcool e sentia o perfume de algo que nunca deveria ter saído de sua terra natal. Ele sonhou com a mulher. Estava deitada na floresta, nua, envolta em raízes que se moviam lentamente sobre sua pele. Os olhos eram negros demais, mas não vazios, estavam cheios de água escura. Ela sorria para ele com tristeza. Abriu a boca e sussurrou algo. Ele não entendeu. Acordou com a língua cortada, como se tivesse tentado falar uma língua que não pertencia ao seu corpo. A partir do 8º dia, os ruídos viraram vozes. Vozes que imitavam pessoas que ele conhecia. A voz da mãe, do orientador de mestrado, de um colega morto no Congo. Todas diziam a mesma frase. Você não devia ter trazido nada. No 9º dia, Ricardo deixou de escrever no caderno. O lápis havia se partido sozinho dentro da gaveta. Nenhum som. Nenhuma queda. Apenas partiu-se em dois, como se já não houvesse mais nada a registrar que fizesse sentido. A estatueta estava novamente fora da caixa, sentada sobre sua cama. Ele se acostumou a não reagir. Colocou-a de volta. Mais tarde, ela reapareceu pendurada de cabeça para baixo na maçaneta da porta, com um pequeno saco costurado repousando ao lado, aberto. Na mata, os sons mudaram. Não eram mais pássaros ou grilos. Era como se a floresta estivesse tentando reproduzir a fala humana com instrumentos quebrados. Palavras surgiam entre os galhos, repetidas de forma torta, como se alguém estivesse aprendendo a usar a língua só para chamá-lo. Uma tarde, enquanto coletava água de chuva, ouviu seu nome sussurrado por dentro da copa de uma árvore. Ricardo. Quando se aproximou, viu olhos. Não animais. Olhos humanos, embutidos no tronco como fungos. A partir daí, ele parou de comer. Não por medo, mas por obediência. Algo nele dizia que a comida era o elo final com a lógica. Enquanto mastigasse, ainda era homem. Ao jejuar, poderia talvez ouvir mais nitidamente. E funcionou. Naquela noite, ouviu o tambor tocar sozinho. O som era grave, uterino, vindo de baixo do piso. Quando Ricardo abriu a porta da sala de equipamentos, viu o tambor se movendo sozinho, como se mãos invisíveis batessem com força e devoção. O chão tremia. Uma fumaça escura escapava das paredes. E com ela veio o cheiro de sangue quente. Ele não se mexeu. Apenas se ajoelhou e esperou. A base já não era um abrigo. Era um útero. E ele era o feto de algo prestes a nascer. No 11º dia, as câmeras de segurança, mesmo desligadas, começaram a gravar. Ele acordava com vídeos novos salvos nos monitores, todos com o mesmo título. Vocês deviam ter deixado. Nos vídeos, via a si mesmo dormindo. Mas em todos eles, havia outra figura no quarto, a mulher dos sonhos, parada aos pés da cama. Cada noite, mais próxima. No último vídeo, ela estava ajoelhada sobre seu peito, olhando diretamente para a lente e dizendo algo sem som. Ele pôs fones. Aumentou ao máximo. E então ouviu. Agora você está pronto. A base tremeu na madrugada do 12º dia. Não um tremor de terra, era algo vivo, como um animal espreguiçando-se sob os contêineres. Ricardo correu para fora e viu árvores se abrindo, literalmente dobrando os galhos, formando um corredor. Um convite. Um útero abrindo-se para o parto de uma consciência. Ele seguiu. Pela primeira vez em dias, sentiu-se em casa. As folhas não o tocavam. As raízes abriam caminho. O chão, que antes rangia sob seus pés, agora o recebia com doçura. Até que chegou a clareira.
Lá, cravado na terra, estava um buraco, redondo, negro, sem fundo. Dele saía uma fumaça densa e quente, como respiração de um monstro que espera. Em volta, estavam todas as caixas da base. Mas abertas. Vazias. Os objetos sagrados haviam retornado ao ponto de origem. O tambor, agora de cabeça para baixo, escorria um líquido espesso e escuro. A estatueta flutuava, girando lentamente. E ao lado da abertura, o saco costurado tremia sozinho, como se algo dentro dele ainda estivesse crescendo. Ricardo ajoelhou-se, chorou, e riu, e gritou, e ofereceu-se. Retirou as roupas, mordeu o próprio braço até o osso, e cuspiu sangue no centro da clareira. A mulher apareceu. Não andava. Deslizava. Atrás dela, as árvores dobravam-se. Seus pés não tocavam o chão. Seus olhos, agora líquidos, escorriam pelas bochechas e pingavam no solo, que se abria a cada gota. Ela estendeu a mão. Ricardo a segurou. E então a terra engoliu os dois. A clareira fechou-se. As árvores voltaram à sua posição. O silêncio reinou. Apenas por fora. Porque lá dentro, algo novo acordava. Não há mais tempo. Nem direção. Nem nome. Aquilo que um dia foi Ricardo Viana agora caminha sem peso, sem carne, sem memória própria. Lembra o calor da base, o toque das folhas na pele, o gosto do próprio sangue. Mas tudo isso parece uma lembrança emprestada. Como se outro corpo, outra mente, tivesse vivido aquilo para que ele, agora, pudesse desviver. Debaixo da terra, o escuro é branco. Há sons que não existem fora das raízes. Os que andam por dentro falam sem boca, tocam sem mãos, pensam em ecos. E Ricardo é um deles. Ou quase. Ainda sangra quando sonha. Ainda grita quando dorme. Mas seus olhos, agora vazios como buracos de fungo, enxergam o que pulsa por trás das cascas. A primeira vez que viu a cidade debaixo da floresta, chorou seiva. Não casas. Não ruas. Mas estruturas feitas de espinhos, costuradas com peles humanas e barro ancestral. As construções respiram. Contraem-se. Exalam um cheiro que entorta os pensamentos. Crianças sem olhos rastejam pelas paredes, sussurrando nomes antigos que precisam ser lembrados para que o solo não vomite o passado. E os que esquecerem serão oferecidos. Ricardo aprendeu a caminhar por essas veias. Seus pés não fazem barulho. Seu sangue não pulsa. Ele carrega a estatueta no peito agora, enterrada sob a pele. Cresceu para dentro. Espalhou raízes nas costelas. Toda vez que ele pisca, vê coisas que ainda vão acontecer. Helicópteros sobrevoando a base, soldados abrindo fogo, corpos caindo e sendo sugados pela terra como água por areia. Tudo já aconteceu, mas ainda está por vir. No 14º ciclo, eles não contam dias ali, Ricardo foi levado até o rosto do chão. Era um buraco gigantesco, com dentes de pedra e olhos de lama. A mulher o conduziu, nua, com cabelos feitos de aranhas e ossos de roedores presos à cintura. Ela não fala, mas suas intenções escorrem por todos os poros. Ele a entende sem pensar. Ele a ama sem querer. Ali, diante do rosto que dorme no centro da terra, Ricardo foi cortado do umbigo até o pescoço. Sem faca. Sem dor. A pele se abriu como fruta madura. De dentro, não saíram órgãos, mas símbolos. Serpentes de fumaça. Frases ditas em línguas que não existem fora da floresta. E o rosto sorriu. Um sorriso tão largo que rachou a terra ao redor, matando 1000 formigas, 3 cobras e 2 missionários que acampavam a 6 quilômetros dali. Todos morreram com a boca aberta. Todos sonharam com o tambor. Agora Ricardo tem uma missão: levar de volta o que foi esquecido. Por isso ele subiu. Saiu do chão. Caminhou até a base vazia. Tocou os restos da cama onde dormia. E pegou o rádio. Nenhuma interferência. Nenhum ruído. Apenas uma frequência limpa, limpa demais. Apertou o botão e disse: "Eu vi onde vocês enterraram. E eles estão acordando."
Do outro lado, alguém respondeu. Com hesitação. Com medo. Com a voz que ele reconheceu imediatamente, a dele mesmo. Ricardo, é você. Ele sorriu. Sou o que sobrou. E desligou. No céu, 3 urubus giravam em círculos, cantando em vozes humanas. No solo, o tambor tocou uma última vez, agora dentro do peito dele. E ao redor da base, as árvores começaram a andar. Chamava-se Tenente Dário Moraes, mas fazia semanas que ninguém dizia seu nome em voz alta. A estação de escuta avançada da Serra do Tumucumaque, codinome Delta Verde, havia sido declarada inativa depois da Operação Poda. Não oficialmente. O papel dizia outra coisa. Mas os mapas estavam manchados de silêncio. E os helicópteros só voavam de volta vazios. Sem soldados. Sem corpos. Sem relatórios. Mesmo assim, ele continuava lá. Dário não foi informado. Não foi resgatado. Foi esquecido. E agora, alguém chamava seu nome em uma frequência que ele mesmo fechará 3 dias atrás com um cadeado físico. Sou o que sobrou. Era a voz de Ricardo. Mas como? O último relatório registrava Ricardo como Mia, desaparecido em missão, provável Kia. Ninguém sobrevive sozinho naquela floresta por mais de uma semana. Não com o calor, com os insetos, com os sussurros. Dário se levantou da cadeira, os ossos estalando com a rigidez de quem mal dormia. Olhou para o rádio como quem encara um túmulo que começa a emitir ruídos. Nada mais saiu da frequência. Só um ruído grave e contínuo, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. Mas a partir dali, as coisas começaram a se mover. No primeiro dia, encontrou pegadas de pés descalços perto do gerador externo. Eram pequenas, profundas e molhadas, como se viessem direto da lama, mas não havia chuva há uma semana. No segundo, acordou com sabor de terra molhada na boca e um gosto metálico que grudava na garganta, como se tivesse mordido um cabo de cobre. Ao olhar no espelho do banheiro, viu uma mancha escura embaixo da língua. Uma raiz. Ou algo que se parecia demais com uma raiz. No terceiro dia, a base mudou. As paredes rangiam em ritmos diferentes. O piso já não estava nivelado. E toda vez que ele atravessava o corredor leste, sentia cheiro de formol e um leve coro de vozes infantis cantando alguma coisa em tupi antigo, que ele nunca aprendeu, mas agora entendia perfeitamente. Cai água, cai sonho. Terra come o que é do dono. Dário começou a gravar tudo no diário de voz. Mas os arquivos sumiam. Primeiro, a gravação da mensagem de Ricardo. Depois, as do primeiro e segundo dia. Por fim, as mais recentes eram substituídas por sussurros em vozes múltiplas, que descreviam detalhes da infância de Dário que nem ele lembrava. A cor do quarto na casa da avó, a textura da boneca da irmã, o dia em que ele caiu no poço seco e viu, por 3 segundos, um olho abrindo na terra. Nada fazia mais sentido. E mesmo assim, tudo fazia um sentido profundo demais. Na noite do 6º dia, as árvores se aproximaram. Literalmente. Dário filmou. Pela janela da sala de controle, ele viu o primeiro tronco deslocar-se meio metro. Depois outro. E outro. Não eram andantes. Não se mexiam como pernas, mas como algo arrastado por baixo, como raízes puxando tudo. Um movimento sutil, mas constante. Como se a floresta quisesse abraçar a estação. Como se ela estivesse voltando por algo que lhe foi tirado. Dário tentou evacuar. Tentou chamar reforço. Nada. As linhas de rádio voltaram, mas respondiam em latim deformado. Uma língua que ardia nos ouvidos. Quando digitou a palavra extração no terminal, a tela congelou. E o próprio rosto dele apareceu, mas com os olhos costurados e a boca aberta, como se estivesse gritando eternamente por dentro. A base já não era um abrigo. Era um pulmão de concreto respirando memórias alheias. Então, na madrugada do 10º dia, ele ouviu passos dentro da base. Pés descalços. Lentidão perturbadora. E risos. Risos infantis. Correu pelos corredores.
Gritou nomes. Disparou o alarme. Mas o som não ecoava. Era engolido. Amortecido. Como se ele estivesse falando debaixo d'água. Na sala de armamento, todas as armas estavam enferrujadas. Como se tivessem envelhecido 100 anos em uma noite. Foi aí que ele a viu. A estátua, pequena, no chão da sala de comunicações. Tinha sido enterrada com Ricardo. Ele sabia disso. Havia assinado o relatório. Mas agora estava ali, com a cabeça girada para cima, os olhos esculpidos de forma profundamente errada, como espelhos virados para dentro. A coisa começou a sangrar barro. Dário tentou quebrá-la. Bateu com a coronha de uma arma. Mas a arma quebrou. E a estátua sorriu. De dentro dela, saiu um som de tambor abafado. Um som que ressoava direto no estômago. Um compasso que sincronizava com o batimento do coração dele. Tum, tum, tum. Ele caiu de joelhos. Vomitou terra. Vermes. Um dente que não era seu. E ouviu, não com os ouvidos, mas com os ossos do crânio, a voz de Ricardo, agora sem forma, dizendo: "Eles lembram do que você enterrou. E vieram buscar." A última imagem registrada pelas câmeras internas mostra Dário ajoelhado diante da estatueta, com raízes crescendo dos olhos e a boca entreaberta, murmurando em transe: "Eu sou o solo. Eu sou o esquecimento. E estou de volta." Foram 27 dias até alguém entrar em Delta Verde de novo. E mesmo assim, só entraram porque a vegetação em volta começou a apodrecer do nada, como se o próprio chão recusasse manter algo escondido. Árvores secavam em segundos. Rios borbulhavam barro. Um cheiro de metal queimado flutuava no ar, como se tudo estivesse sangrando por dentro. O resgate veio com drones, blindados e 6 soldados que nunca mais falaram palavra alguma depois do que viram lá dentro. Mas só 3 voltaram andando. 2 se mataram no helicóptero. O último permanece na base Eco, trancado, sem comer, sem dormir, sussurrando em latim com uma voz que não é dele. E a estação? A filmagem recuperada mostra corredores que se alongavam sozinhos. Portas que se multiplicavam quando não se olhava diretamente para elas. E um corpo mumificado, com traços de Dário Moraes, com raízes atravessando a coluna, segurando uma estátua em miniatura da própria estação. Dentro dessa miniatura, sim, abriram. Havia outra base menor, perfeitamente detalhada, com outro corpo em miniatura ajoelhado. Essa segunda estátua ainda está sendo analisada. Mas toda vez que alguém tenta fotografá-la, a imagem sai tremida. Não digitalmente. A própria luz parece fugir da forma. O que a comissão oficial divulgou? Que houve um colapso estrutural. Que a base foi desativada por excesso de umidade, infiltração de fungos e falhas neurológicas induzidas por isolamento extremo. Mas há 2 detalhes que não constam nos relatórios. Os nomes dos soldados mortos em 1987 durante a Operação Poda apareceram na lista de visitantes recentes da base, com entradas registradas no mês passado. Um áudio final, resgatado em fita magnética danificada, contendo a última transmissão feita do local antes do blackout geral, em voz baixa, arrastada, masculina e cheia de estática. Não enterramos os mortos. Enterramos o erro. E ele está brotando. Está com fome de lembrança. Depois disso, o rádio da base Eco passou a captar ruídos em frequências fantasmas, sempre na mesma hora, 3h33 da madrugada. Ruídos que imitam vozes de soldados mortos, pedindo resgate, chorando ou rezando para uma entidade chamada o que observa sob a raiz. E um sussurro mais recorrente, mais íntimo, mais baixo. Você lembra. Então ele vê. No último relatório não classificado, há uma única recomendação deixada à mão, com caneta vermelha, escrita na contracapa de um dossiê. Delta Verde não deve ser demolida. Não deve ser explorada. Não deve ser esquecida. Ela deve ser observada.